Olá, queridos, nós estamos aqui para mais um devocional. Hoje, 25 de agosto, nós vamos refletir no 25º capítulo do livro de Provérbios e eu quero convidar você a fazer a leitura completa do capítulo, se você ainda não fez. Mais uma vez, nós vamos refletir num único versículo, hoje o versículo 28, Nós estamos seguindo o devocionário Sabedoria do Alto, que foi publicado e disponibilizado pela missão Ame Evangelizar. É um presente da nossa missão para você em celebração ao 21º aniversário da nossa missão. Se você ainda não baixou o seu presente, eu quero convidar você a fazer isso agora. Vai no site pacificadores.org/sabedoria e baixe o seu devocionário. Amém? Vamos ler Provérbios, capítulo 25 e versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Antigamente, nós sabemos que as cidades elas eram rodeadas por enormes muralhas de pedras, alvenaria e entulho, e elas faziam isso, construíam essas muralhas, buscando defender-se contra os ataques dos inimigos, protegendo assim os seus habitantes. Nesse texto aqui, Salomão, ele nos mostra que a pessoa sem domínio próprio é comparada a uma cidade sem muros, que fica então exposta aos perigos, totalmente desprotegida, indefesa, sujeita à morte, roubo e destruição. Esse texto nos mostra a grande importância de nos dominarmos, não é? É muito importante. Salomão vai dizer como a cidade com muros derrubados, sem proteção alguma, é aquele que não sabe dominar-se. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele nos alertou de que esse processo não seria fácil, o domínio próprio não seria fácil. Escrevendo aos Romanos no capítulo 7, dos versos 14 ao 20, ele coloca, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo vai colocar a dificuldade que ele encontrava para fazer aquilo que ele sabia que deveria fazer, ou seja, dominar-se. Quando ele escreveu aos Gálatas, ele ensinou que o domínio interior é resultado da ação do Espírito Santo, conforme nós encontramos no livro de Gálatas, capítulo 5, dos versículos 22 e 23. Então, nós percebemos aqui, através desse ensino de Paulo, que o domínio próprio é resultado da ação do Espírito Santo. Nós precisamos, se desejamos exercer o domínio próprio, buscar a atuação do Espírito Santo, buscar o domínio do Espírito Santo sobre as nossas vidas, o governo de Deus sobre as nossas vidas. É a única alternativa para nós vivermos esse domínio próprio e então estarmos protegidos como uma cidade que tem uma boa muralha. Quando Jesus esteve aqui, ele também ensinou acerca disso, Ele nos fez um convite, conforme está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34. Jesus nos convidou para que o acompanhemos, negando nossos próprios interesses, para viver de acordo com a vontade do Pai, seguindo o seu exemplo, que submeteu a sua vida ao pleno governo de Deus. Jesus, enquanto esteve aqui, foi exemplar no que se refere ao autodomínio, e ele conseguiu isso porque ele vivia submetido ao pleno governo de Deus. E esse é o convite de Deus para nós neste dia, que nós nos submetamos ao seu governo, para que nós possamos estar protegidos. Eu quero convidar você a orar conosco, para que os muros de proteção das nossas vidas, e também da nossa igreja sejam restaurados, a fim de que nós sejamos dominados pelo próprio Deus e nos mantenhamos seguros dos ataques do inimigo. É muito importante lembrar, que não vale, tentar dominar-se a partir de nossas próprias forças, nós não vamos conseguir, é um esforço em vão.
buscar o domínio próprio baseado na sua própria capacidade, na sua própria força, tentar ganhar uma guerra que você sabe que a sua força é insuficiente. Você já sabe e vai, né, pelejar sabendo que sua força é insuficiente. Contudo, nós não fomos deixados a pelejar, a lutar uma guerra com força insuficiente, sem acesso à força que nos proporciona o domínio próprio, né? Jesus, ele nos convidou a negar as nossas próprias vontades, nos submetendo ao governo de Deus. De Deus virá a força para que nós possamos dominar as nossas vontades, submetendo-as ao governo do nosso Pai. Então, esse é o convite do Senhor para nós, né? Vamos confiar no domínio que provém do Senhor, que é perfeito e não falha. Lembremos-nos sempre que nós, enquanto humanos, por mais que tenhamos recebido habilidades, recursos, talentos, nós somos limitados. E o convite do Senhor, através da sua palavra para nós, é que nós depositemos nele a nossa confiança, busquemos nele a força e o poder necessário para que nós possamos viver aquilo que ele planejou para nós. E é uma vida que é diferente, não é? Porque ele não é limitado, ele é perfeito e não falha, não é? Somos convidados também a compartilhar com outros a grande importância de depender de Deus em Cristo Jesus para o domínio interior, não é? Muitas vezes as pessoas estão tentando sozinhas dominar-se. Elas querem subjugar as suas vontades com base no seu próprio conhecimento, com base na sua própria força, e muitas vezes se frustram, né? Geralmente se frustram, porque é praticamente impossível, como Paulo colocou, escrevendo aos Romanos, né? Então, quero convidar você a compartilhar com outros acerca da importância de dependermos de Deus, né? Vamos lembrar as pessoas que é possível exercer o domínio próprio se nós estivermos debaixo do governo de Deus, e que estando debaixo do governo de Deus, nós não estaremos limitados, porque o nosso Deus não falha. É dele que vem a sabedoria do alto e também o poder necessário para viver aqui em sabedoria, né? E de modo protegido pela sabedoria que acessamos em Deus. Amém, queridos? Na hora de ação de hoje, nós vamos orar pelo alcance da evangelização, né? Mais uma vez lembrando, nós estamos orando pela igreja brasileira e eu quero convidar você a orar pelo alcance da evangelização, né? Nós reconhecemos que uma outra consequência da contaminação humanista que quer submeter Deus ao serviço de bem-estar humano é o universalismo seguido do recuo missionário. Se Deus ama tanto as pessoas, assim pensam alguns, ele certamente tem algum truque para salvar a todos no final da história. Então, não há necessidade de evangelizar, vamos apenas fazer projetos sociais. Assim funciona o pensamento ímpio de muitas pessoas, e isso tem desestruturado o trabalho missionário e impedido a evangelização. A palavra de Jesus, no entanto, foi clara. Quem não crê já está condenado, como nós podemos encontrar no Evangelho de João, capítulo 3, e no versículo 18. Também está escrito em Atos 4 e 12 que não há salvação em nenhum outro. Então, quero convidar você a orar para que a igreja pare de procurar alternativas e cumpra a missão bíblica de pregar o evangelho para que cada pessoa tenha a chance de crer e ser salva. Ore conosco também para que Deus seja conhecido, não apenas a partir da imaginação humana, mas da revelação da palavra de Deus. Amém, queridos? Ore conosco a esse respeito, que a evangelização ela alcance a todas as pessoas em nosso país. Amém? Que o Senhor continue abençoando a sua vida. Um forte abraço.